Olá pessoal, meu nome é Wellington. Então essa é a terceira parte do vídeo de como criar sua planilha para campeonatos de tiro de carabina de pressão. Nessa última parte, nós vamos utilizar essa planilha que já foi mostrada nas partes anteriores e vamos criar a macro para que possa classificar automaticamente os atiradores, quem está em primeiro, quem está em segundo e quem está em terceiro. Então, para que possa ser feita essa classificação automática, nós vamos usar a ferramenta de desenvolvedor, tá colocada aqui em cima para nós. Então, a primeira coisa que você vai fazer é gravar uma macro. Então, caso você não tenha essa aba de desenvolvedor aberta dentro da do seu Excel, nesse caso aqui um Excel 2013, você pode estar assistindo um vídeo que está no meu canal também, falando como ativar a opção desenvolvedor no Excel 2013, ok? Então vamos aqui em gravar macro, desenvolvedor, gravar macro. Depois vamos colocar um nome nessa macro. Eu vou colocar, como a aba é de 4.5 milímetros, vou colocar macro 4.45 mm teste, ok? Beleza, quando eu dou ok, ele começa a gravar o que eu estou utilizando na macro. A macro é um registro que eu vou fazer de operações assim que eu executar um comando. Então vamos lá. Para fazer essa classificação, é necessário que a gente tenha selecionado as áreas que são de nosso interesse. Então, nesse caso, eu vou pegar do atirador até o número de acertos. Por que isso? É bem simples, porque é a parte que me interessa fazer a classificação. Eu não quero alterar a posição que está colocada na primeira coluna. Então, inicialmente está aqui ela toda registrada. Notem que eu peguei para baixo da parte onde eu coloquei os dados básicos da planilha, posição, atirador, os números de disparo. Então estou contando do primeiro atirador até o atirador número 70. Eu incluí todos nessa macro. Então para isso eu vou em dados, classificar, e aqui é que começa. Nesse caso aqui até já tem as informações, mas eu vou retirar aqui para a gente poder fazer juntos, ok? Então, a primeira coisa para classificar é adicionar um nível. E como é que eu vou adicionar esse nível? Primeiro eu vou criar a classificação. Qual é o primeiro critério de classificação? O critério de classificação inicial é pela coluna AA. A coluna AA é a coluna que vai dizer qual o total de pontos atingidos pelo atirador. A classificação vai se dar em valores e a ordem vai ser sempre do maior para o menor. Então esse é o primeiro nível de classificação que eu tenho. Agora vamos dizer que dois atiradores tenham empatados. O que eu vou colocar como nível de classificação? Eu vou adicionar um subnível, um nível abaixo do total de pontos. E esse nível vai ser o número de 10 que esse atirador vai fazer. Então eu vou lá e procuro qual é a coluna correspondente. Nesse caso é a coluna AB. Também vou deixar em classificar em valores do maior para o menor. Passado aqui, eu vou fazer o mesmo processo para a pontuação 9, caso esse atirador empate em mesmo número de pontos, mesmo número de 10, o próximo critério vai ser o número de 9. Também notem que automaticamente ele vem do menor para o maior. Você tem que trocar aqui do maior para o menor, ok? Vou fazendo desta forma sucessivamente até chegar ao número 5. Então nesse caso já tenho aqui o total de pontos, o 10, o 9 e o 8. Então agora eu vou adicionar a coluna 7. A coluna 7 para mim é a coluna AE. Então vou lá embaixo e procuro coluna AE.
também altero do maior para o menor. Próximo nível, vou adicionando os níveis, todos que eu tenho. Nesse caso aqui eu estou trabalhando com todos os acertos do 10 ao 5 para critério de desempate, ok? E aí eu chego no meu último critério, que é o AG. AG do maior para o menor. Perfeito? Então tá aqui. Todos estão lançados aqui. A A, a B, a C, a D, a E, a F e a G. Do maior para o menor. E dou OK. Feito. Terminado isso, eu já criei todos os critérios aqui para a classificação. Eu vou em desenvolvedor de novo e mando parar a gravação da macro. Assim que eu parar a gravação da macro, a macro está gravada com a rotina que eu determinei, que é aquela rotina de classificação dos dados. Agora, nosso próximo passo é criar um botão para ativar essa macro. Como é que se faz para criar esse botão para ativar a macro? É bem simples. Na verdade, você vai vir aqui em inserir, vai pegar uma forma qualquer. Eu vou pegar aqui uma forma de retângulo e vou colocar aqui bem do lado da nossa planilha. Colocada aqui, eu posso fazer as alterações de contorno e forma. Ok. Está colocado aqui. Então o nosso botão está pronto já. Agora, se você quiser, caso você tenha interesse, você pode colocar aqui uma caixa de texto. Não há necessidade, mas caso você queira classificar, eu vou escrever aqui classificar. Até para deixar mais bonito. Não há necessidade de fazer isso. Só faz se você realmente tem. É uma questão de gosto. Ok? Então está colocado aqui, ó, classificar, o botão está pronto. Agora, sozinho, esse objeto ele não vai fazer nada. Ou seja, se eu clicar aqui, ó, o máximo que eu vou fazer é selecionar essa caixa. Agora, como é que eu vou transformá-lo em botão? É bem simples. Eu venho aqui, em cima do objeto, clico com o direito do mouse, vou em atribuir macro. Aí eu procuro a macro que eu estou atribuindo. Nesse caso aqui é a macro 45mmTest, que foi a que nós acabamos de criar. E dou OK. OK. Então a partir de agora a macro já está atribuída. Notem que mudou toda vez que eu levo o cursor até em cima deste botão que eu criei, ele já me dá a opção de clicar. OK? Agora vamos verificar se ele está funcionando realmente. Para isso eu vou limpar essas colunas e vou criar uma classificação. Vamos lá. Perfeito. Limpo. Agora vamos criar aqui o atirador A. O atirador A tem um 10, um 9, um 9, um 9 e um 9. Tem no segundo alvo um 8, um 8, um 8 e um 8. No terceiro alvo ele não tem nada e no quarto alvo ele não tem nada. Se eu for em classificar, automaticamente ele sobe para a primeira posição. Ok? Agora eu vou pegar aqui em qualquer lugar da tabela, pouco importa. Nesse caso aqui eu estou usando, mas vamos lá pegar no número 70 lá, no 70 não, aliás, no 60, que é a nossa máxima aqui. Eu vou criar o atirador BB. E o atirador BB tem um 10, 2 10, 3 10, 4 10 e um 8 no primeiro alvo. No segundo tem um 10, 2 10, 3 10, 4 10 e um 9. No terceiro
ele tem um 10, 2 10, um 9, 2 9s, 3 9s. E no último ele tem uma sequência de 9s. Ele tem 189 pontos. Então, pela pontuação total dele, se eu for em classificar, ele deve passar em primeiro. Então, nós simplesmente lançamos os dados e clicamos em classificar. Automaticamente ele tem que ir para a primeira posição e a segunda posição fica com o atirador A. Vamos lá? Ok. Já está aqui. O atirador BB está com 189 pontos. Ele tem 10 números 10, 9 números 9 e 8. Um acerto no número 8, ok? Agora, vamos pegar os mesmos dados do atirador BB e vamos criar um atirador novo. Eu vou colocar aqui simplesmente para igualar C e C, ok? Só que ao invés de eu ter um número 8, nesse caso aqui, eu vou colocar como se o atirador BB, que estava em primeiro, tivesse três números 7, que deixou ele com 184. E o atirador CC, em vez de um 9, ele vai ter um 6, que vai deixar ele com 186. E ele tem um 8, que deixou ele com 185. Vamos deixar um 9 aqui. E vamos deixar ele com um 5. Notem. 5 não, um 4, perdão. Ok? Notem que ele tem o mesmo número de pontos que o atirador BB. Ele tem 184 pontos, então o atirador CC tem 184 pontos e o atirador BB tem 184 pontos. Então, pela pontuação, ele está empatado. Pelo número de 10, também ele está empatado. Por quê? Porque ele tem 10 acertos no número 10 e o atirador CC também tem 10 acertos no número 10. Já o número de 9, o atirador CC tem mais acertos no 9 do que o atirador BB. Ele tem 8 acertos e o atirador BB tem 7. Então, quando eu clico em classificar, o atirador CC obrigatoriamente tem que ir para a primeira posição e o atirador BB vai estar em segunda posição. Vamos lá? Ok, já está pronto. Notem que ela reordenou e classificou da forma correta. A intenção dessa planilha é facilitar na hora de fazer a contagem de pontos do seu campeonato. Eu ensinei aqui uma maneira bem básica de a gente fazer isso, bem simples. Eu espero ter ajudado. É lógico que você pode variar isso, você pode aumentar o número de alvos que você vai classificar, você pode criar o mesmo tipo de planilhas para a tua prova de silhueta, você pode criar para outros tipos de provas que existam na sua competição. Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço a todos, ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo.